Sr. Hércules Teixeira. Hoje vamos contar um pouco sobre a história econômica do México no século XIX. O México ele começou sua luta pela independência da Espanha em 1810, mas vindo a conquistá-la em 1821. O México ele perdeu grande parte do seu território para os Estados Unidos, quase 50% no meados do século XIX. Mas o que causou essa perda toda de territórios do México para os Estados Unidos? É que o México, pós a independência, ele tinha uma estabilidade política gigantesca. Havia dois grupos que alternavam de poder no México. Um era os conservadores e o outro era os liberais. Então, e sempre para poder apaziguar e poder amenizar a situação, o exército intervia no meio desse conflito. E sempre vindo um general ou um integrante do exército a ser presidente do México, para poder meio que amenizar a situação. E na literatura econômica, é fato que para um país conseguir se desenvolver, se industrializar, prosperar, o capital poder expandir, há necessidade de uma estabilidade política. O México demorou muito para poder conquistar essa liberdade, essa estabilidade política. Isso acabou complicando muito o México e acabou contribuindo para a perda dos seus territórios. O primeiro território que o México perdeu para os Estados Unidos foi o Texas. Então, como os Estados Unidos, os mexicanos perderam o Texas? Em 1823, os mexicanos tentando resolver um problema que lá existia na província do Texas, porque os indígenas atacavam muito aquela região, havia muitos conflitos com os índios, então era pouco povoado. O México, com medo de perder esse território, fez um acordo, assinou um tratado com os colonos americanos, com os cidadãos americanos. Então os americanos iam lá para o Texas poder explorar a terra, a agricultura, plantação, criação de gados, etc. Só que com o passar dos anos, o início foi bom, mas com o passar dos anos acabou gerando conflitos entre mexicanos e americanos, porque na década de 1830, o México começou a impor algumas condições que não agradou muito os colonos americanos. Cobrança de tributos, exigia a libertação de escravos, fazer com que os colonos texanos passassem para a religião católica. Então isso tudo desagradou os colonos e eles não conseguiam mais entender e acabaram indo para um confronto armado. Esse confronto se iniciou em 1836, houve ali poucas batalhas em 1836 e todas as batalhas que houve, o exército dos colonos lá, texanos, eles venceram os mexicanos. E vindo a ser a batalha principal e mais importante, foi na batalha que eles conseguiram capturar o presidente do México. Eles estavam lá, eles venceram e capturaram o presidente do México, que era o general Santa Anna. E nessa captura, ele foi obrigado a assinar um termo de rendição. E assim vindo a se formar a República do Texas. O primeiro país a reconhecer essa república foi os Estados Unidos. Só que isso os mexicanos não agradaram, não gostaram dessa ideia. Isso acabou fazendo com que o México rompesse relações diplomáticas com os Estados Unidos, porque eles não aceitavam isso. Só que isso, com o passar dos anos, acabou piorando e se agravando ainda mais a tensão que existia entre México e Estados Unidos. Em 1845, os Estados Unidos anexa o Texas ao seu território. Então o Texas passa a fazer parte do território americano. Isso desagradou muito os mexicanos, não apoiaram, aí que ele azedou de vez contra os americanos. Então estava tudo indicando que haveria um conflito armado entre os dois países. E de fato haveria, porque em 1846 o então presidente dos Estados Unidos, James Polk, ele tinha um dilema, que era um dilema americano, um ditado, que era um direito dado por Deus aos Estados Unidos para poder expandir a sua fronteira rumo ao oeste, até o Pacífico. Então os americanos levavam essa crença a ferro e fogo. Então eles, tentando expandir seus territórios, os Estados Unidos faz uma oferta de compra pela Califórnia e pelo Novo México. E essa oferta de compra foi de 25 milhões de dólares, isso em 1846. Eles fizeram essa proposta, o México recusa essa proposta, não queria vender a Califórnia e o Novo México de jeito maneira nenhum, para resolver esse problema, o que? Um conflito armado entre os dois países. Esse conflito durou quase 2 anos, e todas as grandes batalhas os Estados Unidos venceu. E a batalha mais importante ficou conhecida como a Batalha de Chapultepec. Nessa batalha, os Estados Unidos conquistam a cidade do México, que era a capital e que é a capital do México até hoje. Nessa conquista,
que foi em setembro de 1847, o México foi obrigado a render e ceder esses territórios aos Estados Unidos, que era a Califórnia e o Novo México, e os Estados Unidos pagou uma indenização ao México de 15 milhões de dólares. E também perdoou a dívida que o governo mexicano tinha com os cidadãos americanos, e esse valor era de 3,2 milhões de dólares. Mas vindo resolver toda essa questão entre México e Estados Unidos em 1853, quando toda essa tensão terminou, os Estados Unidos comprou o Arizona por 10 milhões de dólares. Então aí se resolveu toda essa tensão entre México e Estados Unidos e eles conseguiram o seu objetivo, que era expandir o rumo ao oeste até o Pacífico. E o que facilitou e melhorou a vida dos americanos foi que em 1848 descobriu o ouro na Califórnia. A Califórnia, nesse período, antes da descoberta do ouro, era uma região com cerca de 14 mil habitantes, pequena, não tinha muita população, e tinha lá um grande imigrante suíço, que desde a época quando pertencia ao México, o governo mexicano doou cerca de 20 mil hectares de plantação, de terra, para ele fazer plantação, cultivar. Então ele tinha uma colônia ali, agrícola, ali ele fazia essa cultivação. Quando ele viu que o México ia perder, ele começou a apoiar os Estados Unidos. Então, essa descoberta do ouro foi toda nessa propriedade, que era do John Sutter, que era esse imigrante suíço. Ele contratou um carpinteiro chamado Marçal. Esse carpinteiro, andando ali pelo rio, ele, curioso, acabou descobrindo ouro. Levou até o seu patrão, John Sutter, ele acabou confirmando. Só que ele pediu que seus empregados mantessem esse segredo em sigilo. Só que isso acabou vazando, não conseguiu ter o sigilo que deveria ter. Acabou se espalhando pelos Estados Unidos, pelo mundo afora. Então muitas pessoas foram atrás dessa riqueza lá nos Estados Unidos. Muitos conseguiram ficar milionários, outros não. Muitos perderam a vida, houve conflitos. E um dado interessante ou infeliz foi que o John Sutter ele acabou ficando pobre, porque ele que tinha a propriedade, o ouro estava em sua propriedade, só que com a invasão de garimpeiros, muitos garimpeiros começaram a roubar seu gado, os seus funcionários foram todos embora, deixaram e foram trabalhar na corrida do ouro, então ele acabou ficando pobre. E o Marçal, que foi que descobriu, o carpinteiro que descobriu o ouro, também morreu na miséria, que infelicidade. Então, e existe relatos, que expectativa, uma suposição, que essa jazida de ouro arrecadou conseguiu extrair cerca de 370 toneladas de ouro. É muito ouro, caraca, 370 toneladas de ouro. Nos dias atuais, mais ou menos, próximo ao valor de 20 bilhões de dólares. É ouro pra caramba. Só que também há um fato bem interessante. Muitos historiadores dizem que o México já sabia que havia ouro naquela região da Califórnia. Muitos anos antes, o México já tinha tido relatos que alguns cidadãos mexicanos tinham encontrado ouro naquela região. Então, por isso, um fator do México tentar proteger esse território dos Estados Unidos. Não conseguiu proteger, mas fica aí uma dica, uma lição. Que talvez, não sei se o México teria poder para poder enfrentar os americanos, mas talvez a sociedade mexicana, a elite mexicana, o povo mexicano fosse bem unido, não vivesse em uma guerra interna desde o início da sua independência, eles talvez poderiam ter conseguido defender seus territórios, que eram a Califórnia, Novo México, Texas, o Arizona, porque os mexicanos poderiam ter explorado esse ouro em vez de ser os americanos. Eles já sabiam que existia ouro ali. Então há muitos relatos de historiadores que o México sabia que existia ouro ali. Por que eles não exploraram esse ouro? Não capitalizaram todo esse dinheiro, esse recurso? Que é uma fortuna. E acabou sendo obrigado a vender por míseros 28 milhões de dólares. Então fica essa dica aqui para o Brasil, para outros países, esse legado, o triste legado do México, que um país ele tem que ter uma união. Lógico que vai existir disputas políticas internas, só que essa disputa interna ela não pode sobressair ou ser maior do que a população, do que a nação, do que o próprio país. Então fica aqui para o Brasil também. Em vez de alguns setores, alguma parte da elite ficar brigando entre si pelo poder, apenas pelo poder, por que não ter eles brigaram por um projeto de Brasil, um projeto do país, um projeto onde o Brasil seja um país rico em tecnologia, em indústria, em serviço sofisticado, que a população tenha educação, que a população tenha acesso
a bons salários, a boas qualidades de vida, que diminua essa desigualdade entre os ricos e os mais pobres. Lógico que a história do México é um pouco diferente do Brasil atual, mas a gente pode seguir como exemplo. E aí há um estudo bem feito pelas pessoas da literatura econômica, que para um país poder se desenvolver, ele precisa de estabilidade política. Se ele não tiver uma estabilidade política, não tiver segurança jurídica, ele nunca vai conseguir expandir seu capital. Mas não é só isso, lógico que há outros fatores, mas começa pela uma união. Lógico que aqui no Brasil sempre vai ter a discussão, lá no México teve, aqui no Brasil também tem, mas só que o que eu quero passar aqui é que essa discussão não seja maior do que o próprio projeto para o país, um projeto onde todos sejam beneficiados. Então, tentei passar aqui um pouco da história, essa triste história do México, que é infelicidade dos mexicanos, né, perderam parte do seu território, perderam o ouro. Então, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço.